O artigo selecionado foi esse de Beigel, de 2020, onde o título diz Respostas microbianas funcionais à abstinência de álcool em pacientes com um transtorno do uso do álcool. Primeiramente, ele vai falar um pouco sobre o consumo excessivo do álcool, que está associado à esteatose hepática, que é praticamente o acúmulo de gordura no fígado, e a desregulação de microbiota intestinal. Então, como a microbiota intestinal responde quando os pacientes param de beber? Foi usado o sequenciamento metagenômico shotgun para elucidar as alterações na capacidade funcional da microbiota intestinal em pacientes com transtorno de uso de álcool, AUD, quando param de beber por 2 semanas. O procedimento praticamente foram 8 controles não alcoólicos e 30 pacientes com AUD foram incluídos no estudo. Os 30 pacientes com AUD eles seguiram um programa de desintoxicação e reabilitação de 3 semanas. Amostras de soro e fezes foram coletados e o DNA foi extraído da amostra fecal por meio do FACS-DNA. O sequenciamento metagenômico foi realizado no Illumina e a esteatose hepática foi avaliada de forma não invasiva por CAP, que é uma medição de parâmetros de atenuação contínua. Então, de CAP baixo eram 17 pessoas e CAP alto eram 13 pessoas. Nessa primeira imagem, como resultado, vai mostrar já a comparação dos dados de sequenciamento metagenômico na semana 3 de tratamento com a semana 1 em pacientes com AUD, que encontraram essas 7 vias sensíveis, entre as quais essas 4, que são em negrito, eram diferentes ao comparar os indivíduos controle com pacientes com AUD na semana 3. Nessa segunda imagem, como resultado, mostra a comparação entre pares de indivíduo controle, paciente com transtorno de uso de álcool na semana 1 e na semana 3. Essas 4 vias que eu circulei, elas foram as vias mais sensíveis que foram encontradas comparando os indivíduos controle com pacientes com AUD na semana 1 e 3, as expressadas mais diferentemente. Entre elas, essas 3 aqui, a isopreno 1, degradação de fitol e a via mevalonato, elas foram enriquecidas em pacientes com AUD na semana 3, enquanto isso, a degradação de gluratil-CoA foi enriquecida em indivíduos controle ao comparar os controles com pacientes AUD na semana 1. Essas outras 3 vias que eu não circulei não foram significativamente diferentes entre os indivíduos controle e os pacientes com AUD na semana 1 ou 3. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar a resposta microbiano-funcional à abstinência de álcool, que foi diferente nos pacientes com CAP alto e com CAP baixo. Portanto, aqui no CAP alto, mostra a semana 1 versus a semana 3. Em pacientes com CAP alto, 5 vias microbianas foram enriquecidas na semana 3, em verde, e uma via microbiana foi enriquecida na semana 1, em vermelho. Já aqui na parte B, vai mostrar o CAP baixo da semana 1 versus a semana 3, que em pacientes com CAP baixo, 5 vias microbianas foram enriquecidas na semana 1. Portanto, a abundância relativa de glutaril-CoA e degradação foi menor em pacientes com AUD na semana 1, quando comparados com os controles, e aumentou nos pacientes com AUD na semana 3 em comparação com pacientes com AUD na semana 1. Entre as 6 vias microbianas significativamente diferentes em pacientes com CAP alto, a beta-glucuronidase estava envolvida em 2 processos, incluindo a supervia de degradação dos beta-D-glucuronisídeos e a supervia da degradação de exuronídeo. E em pacientes com CAP baixo, os processos de microbianos envolvidos na degradação de nucleotídeos foram menores na semana 3. Diferentes respostas funcionais microbianas à abstinência de álcool em pacientes com CAP alto e baixo sugeriram a interação complexa entre o álcool, microbiota e a esteatose hepática.